Então, vamos lá. Boa tarde para os meninos que chegaram agora e vou parar esta apresentação, vou mudar para outra, né? Queria saber se está tudo tranquilo em relação à pesquisa de mercado, se vocês estão conseguindo desenvolver, se tem dúvidas, né? A gente pode também deixar para depois as dúvidas, ou se quiser esclarecer já, fica à vontade, enquanto eu estou mexendo aqui na tela. Aparecendo aí? Sim, professor. Sim, professor. Beleza. Então, vamos lá, só recapitulando o que a gente precisa fazer da pesquisa de mercado. A pesquisa de mercado, então, hoje a gente vai fazer um formulário, né? Se a gente conseguir fazer um formulário e disponibilizar para os nossos potenciais clientes, nosso público-alvo, e conseguir obter as respostas, vai ser muito mais assertiva essa pesquisa. Então, se a gente conseguir, né, fazer essa pesquisa através de formulário, um questionário, né, será importante. Caso não seja possível, a gente pode realizar uma pesquisa desk, né, de diversas fontes de pesquisa. Então, a pesquisa de mercado e pode ser usada concomitantemente, né, as duas podem se unir para ter mais dados ainda, mas obrigatoriamente é necessário fazer uma das duas, tá? Listar os 3 principais concorrentes, ou se você tem uma atividade que é bem diversificada, então não tem ninguém que é seu concorrente direto, assim, faça igualzinho você, então encontre alguém que faça alguma coisa parecida, que chegue mais ou menos perto da sua ideia, então que pode ser seu concorrente indireto. E também listar pelo menos 3 fornecedores do seu produto principal, daquela que é a sua coluna, né, que é a coluna vertebral do seu produto ou do seu serviço. Então, listar 3 principais fornecedores. Lembra que eu mostrei lá no documento dos alunos, né, que fizeram nas aulas nos semestres anteriores, né, tem os modelinhos lá, vocês podem seguir da mesma estrutura que está lá, e também levar junto, né, aquele plano de negócio do Sebrae, sempre olhando as duas coisas juntas, as videoaulas e tirando as dúvidas aqui, então tudo isso embaixo do braço, né, para que a gente vá desenvolvendo e tentando fazer da melhor forma possível. Então, beleza. A gente, então, vai estar fazendo a pesquisa de mercado, mas a pesquisa de mercado, ela está diretamente relacionada com o plano de marketing. E a gente volta a falar aqui da nossa metodologia de inserção, né, que vocês entrem nessa perspectiva de empreendedorismo, através do design thinking. Então, hoje a gente também continua na imersão, mas a gente vai fazer uma outra parte da imersão, né, porque a gente fez o desenvolvimento ali da aproximação das ideias, né, da análise das ideias, e a gente está fazendo análise e vai sintetizar as informações que a gente está coletando, e a gente vai partir para outro elemento, né, outro processo do design thinking, que é a ideação. E essa ideação, ela está relacionada com esse aprofundamento das informações que vocês estão coletando. Então, vocês vão identificar comportamentos, vão mapear os padrões, as necessidades, vão conseguir chegar muito mais perto do cliente de vocês e entender como que isso vai funcionar na realidade, como que isso, se aplicado, né, como que eu vou estar aproximando cada vez mais dos meus clientes. Então, através dessa aproximação, da busca dessas informações, eu consigo identificar comportamentos e mapear alguns padrões, algumas necessidades, e com isso eu consigo criar
perspectivas em relação ao marketing, principalmente. Então, agora a gente vai fazer a parte da ideação no plano de marketing. Então, essa é a forma conjunta. Então, no plano de marketing, a gente vai fazer essa ideação. Mas é importante também aqui a gente ressaltar alguns dados estatísticos que normalmente eles ocorrem. Claro que depende muito de cada organização, cada segmento de mercado também, mas existe uma estimativa, mais ou menos, que entre alguns elementos, né, que ocorrem no mercado de uma maneira global, eles acontecem com essas estatísticas. Então, à medida em que eu tenho um cliente satisfeito, normalmente as estatísticas indicam que eu satisfazendo um cliente, eu vou fazer com que isso influencie positivamente mais 5 clientes. Porque essa pessoa, né, ficou satisfeita, ela vai falar para quem está em volta dela de uma maneira positiva a respeito daquele meu produto ou meu serviço. Agora, se ela não se satisfez, ela, sozinha, né, uma pessoa, ela vai influenciar 20 outras. Normalmente, a negatividade se espalha muito mais facilmente do que a positividade, né? Então, as coisas negativas tendem a ser mais influenciadoras, né? Então, eu não gostei desse produto aí, e aí vai espalhando, um fala para o outro, boca a boca aí circula e acaba em 20, mais ou menos, né? Então, essas técnicas de marketing são justamente para também auxiliar nessas questões, né? Se defender dessas estatísticas e deixar seu cliente mais satisfeito. Por que deixar seu cliente mais satisfeito? Porque, obviamente, isso vai impactar no seu lucro, né? Então, outra estatística diz que 5 clientes satisfeitos, eu preciso de 5 clientes satisfeitos para pagar o prejuízo de um que ficou insatisfeito. Então, é extremamente importante satisfazer o cliente. Então, a gente tem que usar de várias ferramentas e várias técnicas, né, para que o cliente sempre tenha essa satisfação. E no plano de marketing, o que a gente precisa fazer? A gente precisa descrever como serão os 4 P's da sua empresa. E o que são os 4 P's da sua empresa? Os 4 P's, eles são produto, preço, praça e promoção. Então, esses 4 P's, a gente vai ter que verificar cada um deles e como que a gente vai estar desenvolvendo cada um desses P's. Para desenvolver cada um desses P's, eu fiz aqui o uso de uma ferramenta que pode auxiliar vocês. Claro, vocês já fizeram o Canvas, né? E lá, vocês podem e vão ver que, né, vocês já construíram alguns elementos que estão relacionados a esses 4 P's. Agora, a gente vai enriquecer aqueles dados. Então, aqui, a gente vai estar enriquecendo cada um desses P's. E com aquelas hipóteses que vocês construíram lá no Canvas, vamos estar enriquecendo os dados aqui. E esse enriquecimento está relacionado também a essa pesquisa de mercado que vocês estão fazendo. Então, através daquelas hipóteses da pesquisa que vocês estão fazendo, nós vamos criar ações que poderão ser executadas pela empresa para fazer com que a gente tenha uma satisfação, né, desse cliente. Então, eu tenho uma ferramenta aqui, é uma ferramenta que eu vou mostrar, né, na videoaula lá, eu não mostro essa ferramenta com muitos detalhes, assim, eu vou mostrar aqui, porque se vocês quiserem usar, vocês usam, se vocês não quiserem usar, vocês não usam, tá? Mas a intenção aqui é talvez criar algumas perguntas que possam ajudar na construção dos P's. Então, a ferramenta aqui, eu normalmente mostro aqui para tentar auxiliar vocês a responder esses P's e concretizar esses P's, ela está relacionada à ferramenta Aidala. Por que a Aidala? Porque pode ver que cada letra compõe, então, o nome da ferramenta. Então, se a gente somar as iniciais das letras aí, vai formar a ferramenta Aidala. Professora, esse link que está aqui embaixo. Então, esse link que está aqui embaixo seria um ótimo link para vocês fazerem outra pesquisa.
porém não está funcionando. Então, um dia, talvez, se funcionar, anotem aí para vocês fazerem pesquisa. É um site muito bom também para ajudar vocês na pesquisa de mercado. Daqui a pouco eu vou mostrar outro que também pode auxiliar, né? Que é um pouco relacionado com esse, mas esse aqui seria melhor, mas achei um outro, então eu vou mostrar também. Então, voltando para a ferramenta Idala, como que ela funciona? Então, eu tenho aqui perguntas a respeito de 6 elementos, né? E esses 6 elementos estão relacionados a atenção, interesse, desejo, ação, lealdade e aposto. Beleza, eu vou fazer essas perguntas e, a partir dessas perguntas, eu vou ter que tomar decisões relacionadas a um dos P's. Como eu estarei agindo ou tomando decisões em relação a um desses P's? Então, se vocês quiserem usar a ferramenta, lembra como a gente fez a primeira atividade lá de despertar o perfil empreendedor, onde a gente pegou uma folha e foi anotando lá o que você não gostou, o que aconteceu durante o seu dia a dia aí, que você não gostou quando aconteceu alguma coisa, para tentar despertar essa ideia. Então, a gente usa da mesma técnica aqui, só que com esse elemento. Então, se vocês quiserem usar uma folha, né, mas tem gente que gosta bastante de usar o Excel, outra ferramenta aí, até o Word. Então, vocês podem usar, né, dessa estratégia na ferramenta que vocês acham interessante. E aí, vocês vão relacionar as perguntas do lado e depois vão fazendo pensamentos em relação ao produto. E aí, é igual aquela ideia, né? Deixa as ideias fluírem. Pode escrever o que você quiser, né? Pode escrever coisas que são relevantes, coisas que vem na tua imaginação no momento a respeito daquilo. E a partir daquilo, então, para cada elemento, cada P, você vai estar escrevendo alguma coisa em relação àquela pergunta. Depois, quando você vai fazer uma retrospectiva daquela listagem de tudo que você escreveu, você vai olhar e verificar. Então isso aqui eu acho interessante, eu posso usar. Então, é para despertar alguma ideia que você não teve antes. Então, é a mesma estrutura de despertar alguma ideia, algum sentimento diferenciado, talvez para auxiliar vocês na construção dos 4 P's. Se não quiser usar, não precisa, né? Usa outra metodologia que você acha interessante e que seja possível também construir os mesmos elementos aqui. Então, aqui, eu vou demonstrar aqui, por exemplo, em relação a perguntar sobre a atenção. Então, atenção. A pergunta que eu vou fazer, né? Como que eu vou chamar a atenção dos meus potenciais clientes em relação ao meu produto? Então, eu vou chamar a atenção dos meus clientes em relação ao meu produto, em relação à utilidade que ele pode ter, que é diferenciada, funcionalidades que possam ser diferenciadas, características que atraiam os consumidores para consumir este produto, né? Então, o que ele tem interessante para que esse teu consumidor vá comprar, né? Então, ele tem uma aparência legal também, você vai descrever especificações. Então, aqui no produto, eu digo que você faz um manual de instruções desse produto. Qual a utilidade, como é que ele funciona, que características ele tem, né? Como que ele vai ser usado, qual que é a aparência dele, azul, amarelo, que cor que ele tem. Então, se você está fazendo um aplicativo, né, vocês podem verificar que a galera que fez o aplicativo lá criou o templatezinho de como seria cada uma das páginas, né, desse produto, desse aplicativo, né? Então, se vocês conseguirem criar, seria interessante, né? Mas façam, não há tanta necessidade de criar isso, né? Demonstrar visualmente. Se você acha e você consegue desenvolver isso, tudo bem, mas para mim não vai influenciar se tem lá o desenho, não. Você escrevendo, descrevendo como isso vai funcionar, tudo bem, precisa ter o desenho de como será o aplicativo, né, tudo bonitinho, dessa estrutura do aplicativo, não tem problema se você não escrever.
não fizer o template, né, de cada uma das páginas, onde que vai abrir, enfim, o que vai ter. Não tem problema. Mas você tem que descrever para que ele serve, quais são as características, a utilidade dele. Então, como você vai chamar a atenção dos seus clientes em relação ao produto? Então, você pode escrever coisas relacionadas a isso. Mas eu posso chamar a atenção do meu cliente em relação à praça também. E o que é a praça? A praça é aquele local onde eu estarei disponibilizando o meu produto. Então, essa praça pode ser um local físico, pode ser um local que seja eletrônico, né, que seja virtual, então, ou pode ser ambos os casos. Então, pode ser que você tenha um local físico, mas também tenha um aplicativo. Então, você vai estar descrevendo como que esse público vai conseguir comprar de você, né, nas lojas físicas, na Play Store, na Apple Store, como é que ele vai estar baixando isso, né? Ou eu até dou um link para ele baixar, meu próprio, não sei qual vai ser a minha estratégia em relação a essa questão de disponibilizar o acesso para ele. Então, você precisa responder aqui, né? Como é que você vai chamar a atenção do seu cliente para facilitar que ele compre, onde vai estar disponível isso, né? Então, aqui na praça, é importante você também fazer uma reflexão. Vocês já estão estudando seus três principais concorrentes. Você precisa avaliar esses concorrentes, a praça que esses concorrentes estão usando também. Então, você estuda como esse teu concorrente está localizado, como que ele disponibiliza esse produto ou serviço dele. Então, é importante você fazer esse estudo do seu concorrente. Além disso, como você está estudando seu concorrente, por exemplo, se a gente olhar uma loja física, eu acredito que todo mundo aqui possivelmente tenha já passado na Rua Guarani, aqui da cidade. Então, você vai ter algumas características e lojas que estão mais relacionadas à agricultura, né, de uma certa rua para frente, vamos dizer assim. Por quê? Porque a tendência é que esses consumidores circulem por aquela região. Se você estiver localizado em outra localidade, possivelmente você não vai estar usando a praça correta. Então, essa localidade que você vai estar inserido também é importante, porque as pessoas vão circular por ali e vai ser mais fácil de você vender teu produto, porque se ela ir no teu concorrente, não tem produto lá, então eu vou na do lado. Mas a do lado me deixou esperando aqui, sei lá quanto tempo, vou na outra. Não tem o produto, aqui não tem como pagar por cartão de crédito, a outra dá para pagar por cartão de crédito. E assim vai indo, tem um segmento que eu posso fazer uma pesquisa em uma rua, né? Então, é importante também ter essa questão relacionada à localidade, para facilitar. É a mesma coisa em relação a óticas, por exemplo, aqui na cidade. Se vocês verificarem, as óticas estão localizadas perto dos centros médicos. As farmácias estão mais distribuídas, mas normalmente a tendência é que elas estejam mais localizadas perto de onde tem relação uma coisa com a outra. Então, essa praça é uma das praças que vai me trazer mais facilidade do meu cliente me encontrar, né? Então, verificar essa questão da praça. Então, eu posso chamar atenção em relação ao produto, de alguma forma, à praça, de alguma forma, mas eu também posso chamar atenção em relação ao preço. E como que eu posso estar verificando e chamando atenção em relação ao preço? O preço aqui, vocês vão ter que especificar qual vai ser o preço do seu produto. Como que eu vou fazer isso, professor? Qual que vai ser o valor que eu vou estar cobrando pelo meu produto? Você vai ter que verificar, você já está fazendo a pesquisa do teu concorrente.
Então, quanto é que o concorrente cobra mais ou menos por aqueles produtos? E você está trazendo o que de diferente? Então, você vai ter que verificar, e também, se você conseguir fazer a pesquisa através de formulário, com os seus clientes, seu público-alvo, você vai conseguir entender, se você perguntar, claro, você vai conseguir entender até que preço ele está disposto a pagar por aquele produto. Então, através dessa especificação de quanto ele está disposto a pagar e quanto a concorrência cobra, você pode especificar qual vai ser o valor do teu produto, do teu serviço, como que isso vai funcionar. Mas, eu tenho um aplicativo e aí tem a taxa de anúncios. Verifica lá em algum lugar quanto é que o aplicativo cobra por taxa de anúncios dentro do aplicativo. Vai pesquisar onde e quem faz, né, esse serviço cobra. Então, você vai pesquisar por isso. E como é que as pessoas vão pagar? Também você vai ter que descrever. Elas vão pagar por boleto, por cartão, de que forma que isso vai acontecer? Então, você pode, PicPay, PayPal, Mercado Pago, da forma que você achar interessante, tá? E você tem que, então, pensar a respeito desses aspectos, né, em relação ao preço, e especificar o preço. Aqui vai entrar aquelas questões, por exemplo, em relação ao preço, eu vou dar um cupom de desconto pelo aplicativo, se a pessoa usar lá na propaganda do Instagram, vou dar um desconto de, sei lá, quantos % para a pessoa, então você vai escrever aqui, em relação, né, a isso. Mas também, você pode especificar, né, em relação vou dar 10% se você pagar no cartão, vou dar 10% se você pagar à vista, você vai especificar aqui ações relacionadas a preço, aqui também. E, então, eu posso chamar a atenção em relação ao produto, a praça, a preço e a promoção também. E a promoção, ela está relacionada à forma que eu divulgo o meu produto. Então, são as ações que eu faço para divulgar meu produto. Eu acabei de falar que eu dou 5% de desconto se você viu a publicação lá do influencer e vim aqui comprar meu produto. Então, eu uso essa estratégia. Então, eu posso usar desses influencers para chegar até aqui, mas eu posso ter outros canais. Então, aonde que você vai estar anunciando isso? Você vai estar anunciando no Face, você vai estar criando marketing relacionado a marketing digital, né, com ações no Face, também vinculadas ao Google Ads, por exemplo, para que aí apareça divulgações em determinadas, pode ser até nos vídeos do YouTube, a forma de canal que você vai estar utilizando para essa promoção, né, essa forma de divulgar, não precisa ser nem promoção, apenas só para conhecer que eu existo, né? Eu existo aqui, né? Normalmente, por exemplo, eu falei da Coca esses dias, né? Coca-Cola não faz uma ação lá dizendo qual que vai ser a promoção. Ela faz uma propaganda geral para te mostrar que tá todo mundo feliz tomando Coca. Mas é uma ação de divulgação para você lembrar, a gente existe, a gente ainda está aqui, e a gente é legal, a gente faz você feliz. Então, ações relacionadas a comunicar como eu existo, ou também essa forma que você vai anunciar. Pode ser no outdoor, pode ser panfleto, pode ser da forma que você vai chegar nessas pessoas. Então, lembra que a gente já especificou alguns canais lá no Canvas? Então, aqueles canais, vocês vão estar verificando se são relacionados às promoções aqui, se eles realmente serão utilizados. Então, você vai estar usando aquelas hipóteses que você construiu lá no Canvas, construindo ações relacionadas à promoção aqui. Então, esses canais de comunicação que você disse que ia utilizar lá no Canvas, você traz e enriquece aqui porque você vai estar utilizando esses canais. E aí, você vai estar descrevendo isso. Então, como é que você vai promover? Então, também é interessante você verificar como que seu concorrente
aqueles concorrentes que você tem, como que essas pessoas e que canais esses concorrentes usam para chegar no cliente. Como que eu vou fazer isso, professor? Então, muitas ações a gente pode estar verificando através de ferramentas, né, e sites. E eu vou mostrar um agora. Cadê você? Aqui, ó. Eu vou copiar inteiro, assim, da minha pesquisa e vou colar para vocês aqui do lado, tá? No chat. Para que vocês façam a pesquisa de vocês depois. Então, esse site aqui, ele me dá teste grátis, tá? Então, algumas coisas eu posso pesquisar e depois ele vai me travar, né? Igual o outro lá que eu fiz as pesquisas e travou. Aquele que eu quis mostrar... caramba, errei. Aquele que eu quis mostrar esses dias, que eu agora esqueci o nome qualquer. Eu vou voltar aqui. Esse aqui, ó, o Bus Sumo. Ele é mais ou menos parecido com esse aqui que eu estou mostrando. Só que aquele lá, como eu já fiz as minhas pesquisas, daí ele vai querer que eu abra uma conta e tal. Mas vocês, para pesquisar de vocês podem usar, ó. Então, eu tenho de 2 a 3 pesquisas diárias gratuitas em 7 dias. Então, vocês podem usar e pesquisar. Claro que tem algumas questões relacionadas a pequenas cidades, pequenas empresas, que são meus concorrentes. Aí você não vai conseguir encontrar aqui, muito difícil, porque normalmente não usa tantas ações aqui. Mas você pode olhar as empresas que são grandes e têm um renome bem importante para buscar entender como é que esses concorrentes, eles atuam e como a gente pode estar usando as mesmas ferramentas que eles. Então, essa página aqui auxilia dessa forma. Aí, como é que eu vou pesquisar aqui, professor? Então, como é que a gente vai pesquisar? Eu sei e procurei dentre algumas empresas que vocês estão fazendo, e tem uma que é de consultoria da indústria 4.0. Aí, eu fui pesquisar uma empresa que seja mais ou menos perto da nossa região e que seja grande, relacionada a isso. Então, pode ser que vocês conheçam, pode ser que vocês não conheçam, tem esta empresa aqui, que é de Joinville, que dá consultoria e faz várias soluções relacionadas à indústria 4.0. E aí, essa empresa aqui, agora ela foi comprada por esta multinacional, então é uma potência, né, relacionada ao assunto. E aí, eu preciso do quê? Preciso do site dela para ir pesquisar lá. Então, eu copiei o site dela aqui, colei aqui e busquei. E aí, ela me mostra algumas questões relacionadas ao tráfego, né, que a gente chama, que está acontecendo na internet. Então, esse tráfego orgânico, ele quer dizer que são pesquisas que as pessoas fazem organicamente, é que eu não sou induzido por nada a elas pesquisarem. Elas vêm pesquisar porque elas querem, mas não que elas tiveram ações da minha parte para serem direcionadas para a pesquisa. Então, elas vieram porque teve algum outro gatilho. Então, pode ver que aqui em outubro aumentou o gatilho delas, relacionada à empresa. E pode ser, eu não olhei, não pesquisei muito a respeito de que data foi que uma comprou a outra aqui. Pode ser que tenha sido justamente aqui, pelo fato do aumento, mas não sei. Então, aqui, ele te mostra a quantidade de visitas que foram feitas, né, no site. Então, pode ver que em outubro aumentou bastante essas questões. E aqui,
ele mostra algumas palavras, ele não mostra as palavras, tá? Mas ele mostra, se você fizer outras ações aqui, ele vai te mostrar, mas algumas palavras aqui, orgânicas também, que as pessoas usam para pesquisar. Então, aqui, ó, eu faço o upgrade para ver o ranking das palavras. Então, a gente não tem, pode verificar que tem algumas palavras que teve aumento lá em novembro e tal, mas aqui você fica ainda meio sem ter uma resposta. Mas aqui ele já te traz algumas informações importantes. Principais páginas de buscas orgânicas, aonde elas são feitas. Então, pode ver que tem alguns países aqui que a gente pode identificar, mas a maioria dos resultados aqui está relacionado ao Brasil. E o que elas estão pesquisando? Então, aqui mostra a quantidade de visitas, né? E aqui o título da URL, né, da onde elas clicaram lá e visualizaram. Então, assuntos relacionados a robôs, né, então aqui está relacionando quais são os assuntos aqui, quais são as páginas orgânicas, como a gente falou, sem indução de nada, numa propaganda dessa empresa para encontrar os resultados. E aonde que elas estão pesquisando mais? Ele mostra aqui que é o Facebook, nesse caso. Né? Aqui não apresenta nenhuma. Eu só fiz uma pesquisa dessa aqui, eu não sei se vai apresentar de outros, deve apresentar de quais são, sei lá, se teve mais no Instagram, mas aí não sei, aí pesquisem a de vocês e descobrem. E aí, aqui eu não consegui encontrar as palavras-chave, né? Mas eu consigo encontrar outras aqui. E essas palavras-chave são bem importantes, porque esse SEO aqui, que está escrito, essa palavras-chave de SEO, essas palavras-chave, elas querem dizer aquelas que são os motores de busca, não são aquelas palavras que são os motores para que as pessoas consigam chegar até essa empresa. Né, então, direcionadas para verificar questões da empresa. Então, são as palavras-chave. Aí está relacionado por país também, mas a posição aqui, né? Então, aqui mostra quais são as palavras-chave, que são os motores de busca, a gente pode dizer assim. Então, tem as palavras-chave aqui. Então, para você direcionar um marketing relacionado a marketing digital, são essas palavras que você pode estar utilizando aqui para potencializar resultados para as pessoas chegarem e descobrirem que você existe, né? Então, aqui já dá uma direção bem bacana de como você pode usar as palavras para fazer marketing digital. Então, aqui, esse site é interessante. Já que eu estava falando dessa empresa aqui, eu estava lendo uma outra coisa aqui, e eu vou copiar e vou colar para cá também. Essa pesquisa aqui, eu sei que tem dois grupos que estão fazendo a respeito de um aplicativo de entrega. E aqui, como entrega está diretamente relacionada à logística, eu estava lendo essa reportagem, como eu não terminei de ler ela ficou parada aqui, e eu vou compartilhar com a galera que está fazendo, então, esse aplicativo, se quiser usar ali a respeito de logística, é um assunto interessante para vocês. Então, aqui a ferramenta, também interessante. Voltamos agora para o nosso... Voltamos agora para os nossos P's aqui. Então, a princípio, essa forma que a gente pode estar utilizando também para pesquisar os nossos concorrentes. E a gente também, né, verificando onde que eles têm mais ações. Então, em termos de busca, a gente conseguiu identificar ali, a gente pode estar usando esses termos de busca também, a gente pode estar fazendo essas outras formas que a gente mencionou anteriormente para estar divulgando. Então, lembrem do que vocês escreveram no Canvas e complementem as informações. E aí, a gente tem que pensar, a partir dessa pergunta, a gente, então, construiu questões relacionadas a esses 4 P's. Mas, eu preciso pensar qual
qual desses P's eu vou priorizar para chamar atenção. Então, eu posso, para chamar atenção, vincular muito mais as minhas decisões e as minhas ações em relação ao produto. Então, eu priorizo ações relacionadas ao produto para chamar a atenção dos clientes. Mas aí eu tenho outras perguntas a serem respondidas. E eu vou ter que fazer essa pergunta para cada um dos 4 elementos e priorizar qual vai ser a ação relacionada a cada uma dessas perguntas que eu acho mais interessante estar realizando, que eu vou priorizar a respeito dessa pergunta. Então, aqui eu consigo traçar mais elementos para estar escrevendo. Então, como a gente pediu a respeito da atenção, agora a gente pensa e se pergunta a respeito do interesse. Como que eu vou fazer meus potenciais clientes se interessarem pela empresa ou por produtos ou serviços? Como que eu vou fazer relacionado ao produto? Como é que eu vou criar interesse? Eu chamei atenção, mas o interesse, né? Chama atenção, passei e vi. Mas como é que ela cria um interesse? Interessante, acho que eu vou ver mais sobre isso. Como que eu vou fazer? Chamando atenção a respeito do produto, da praça, do preço ou da promoção? Qual que eu vou priorizar para interessar ela? Né? Através de um canal de comunicação, que eu vou chamar e criar interesse. É igual aquela que vocês devem clicar lá, baixe, você clica lá que você teve interesse naquela ideia, aí você tem um e-book lá para baixar, ele já consegue ter o e-mail, e assim ele fica mandando um monte de promoção, né? Então, aí você tem interesse, aí você já consegue o contato do teu cliente, se for, né, através do e-mail. Então, isso é um exemplo. Aí, a respeito do desejo, como que eu vou fazer as pessoas desejarem adquirir este produto? Como que eu vou criar esse desejo nelas? Mostrar que elas não precisam disso. É uma solução para mim. Eu tô com essa dor, né? Que a gente chama. Como que eu vou despertar esse desejo? Então, as coisas aqui, elas estão interligadas. Primeiro, eu preciso chamar a atenção, despertar o interesse e fazer ela desejar. Então, é mesmo aquela questão. Chamei a atenção num post do Instagram, e ela ficou interessada, foi lá, digitou o e-mail e tal, para baixar o e-book. A partir do e-book, achei bem interessante, fiquei desejando esse produto, esse serviço. Então, a partir desse e-book, você vai comprar uma outra coisa que eu estou querendo que você compre. Então, a gente pode verificar essas ações, elas são direcionadas para a compra dele, né? E aí, como é que você vai facilitar a aquisição desse produto? Que ações você vai desenvolver aqui? Qual que você vai priorizar? E também perguntar em relação à lealdade. Que fatores que você vai estar utilizando, que você vai manter essa clientela? Como é que você vai reter essa clientela para que ela compre sempre de você? Para que ela baixe o aplicativo e ela continue usando. O que você vai fazer para reter essa clientela? Né? E a partir dessa retenção, esse cliente que está retido, ele pode se tornar um apóstolo, na medida em que ele incentiva um outro cliente a comprar. Então, ele divulga por exemplo, esse teu aplicativo, porque ele é legal e eu nossa, né, eu adoro esse aplicativo, então eu vou mostrar para as outras pessoas como esse aplicativo funciona. Então, ele vai se tornar o seu divulgador, ele vai ser uma forma de marketing, e é um marketing melhor que você pode ter, que é o boca a boca, que a gente chama. Então, quando um fala para o outro, né, a gente já pode verificar que um satisfeito influencia 5, né, mas aí um insatisfeito influencia 20. Então, como é que eu vou fazer com que o meu cliente chegue a se tornar um apóstolo, né? Então, essa ferramenta tenta auxiliar vocês a pensarem em outras ações ou melhorar aquelas ações que vocês pensaram a respeito desses 4 P's, certo? Então, o que a gente precisa fazer é desenvolver cada um deles agora, né? Escrever lá cada uma das funcionalidades, como é que eles vão estar sendo usados. Então, é só enriquecer eles. Eu acho que vocês, né, no caso, também já devem ter ouvido falar a respeito de algumas vezes, né, que a gente chama no marketing, de conhecer a persona. Né? E o que é a persona?
A gente está fazendo uma pesquisa de mercado. Então, para que a gente consiga ter informações maiores a respeito do nosso público-alvo. Então, o nosso público-alvo não é exatamente a persona. A persona é um pouquinho diferente do que o público-alvo. Ela sim está diretamente relacionada ao público-alvo, mas essa persona é você conhecer de uma maneira mais rica aquele público-alvo. Então, eu vou conhecer mais aquele público-alvo através de perfis que eu posso estar verificando que essas pessoas que normalmente usam meus produtos, elas têm. Então, qual o perfil? Elas têm idade entre tanto e tanto, elas têm mesmas características de lazer, por exemplo, ou N outras situações. Então, quando você conhece de uma maneira mais global, a gente chama de persona, senão fica só no público-alvo. Por que você está falando isso, professora? Porque, assim, para conhecer a persona, eu uso o mapa da empatia, que é uma das ferramentas para se conhecer a persona. Se vocês olharem aqui, e se alguém entrou no formulário que eu enviei lá para responder a respeito da disciplina, vocês vão estar vendo que esta metodologia eu utilizo para identificar a persona de vocês. Como que vocês estão se sentindo em relação à disciplina, o que vocês estão vendo em relação à disciplina, o que você está fazendo, ou você fala a respeito da disciplina, o que você está ouvindo a respeito da disciplina, quais são as suas necessidades e quais são as suas dores. Então, eu criei um formulário para vocês, eu conhecer a persona de vocês. Eu sei que meu público-alvo são vocês que são relacionados aí a determinados cursos, mas eu não sei em específico a persona de vocês, quais são as características, o que vocês pensam, que vocês estão vendo, que vocês falam, estão ouvindo a respeito. Então, essa aqui é uma ferramenta que a gente também usa no marketing, mas vocês não precisam fazer ela, eu só estou mostrando para vocês também entenderem que ela existe, tá? Então, o mapa da empatia é um mapa onde a gente tenta se colocar no lugar da pessoa. Então, aqui a gente sempre está usando a empatia, né? Desde o começo da aula, se colocar no lugar do outro e pensar como o outro. Então, é nesse sentido que a gente trabalha esses elementos, tanto da disciplina quanto as ferramentas utilizadas. Por que é importante a gente utilizar isso no marketing? Cada vez mais estão usando isso. Mas eles usam ou para pedir, como eu pedi para vocês, através de um formulário, e as pessoas respondem, ou para sentar em grupo, e vou fazer uma reunião aqui e fazer esse despertar das ideias. Vamos criar um ator, né, criar um perfil. Então, eu sei que vocês fazem engenharia, na sua maioria, e pode ser que estão entre 20 e 25 anos, não sei exatamente, mas o que eu posso me colocar no seu lugar e começar a pensar a respeito de como vocês estão se sentindo a respeito da disciplina, por exemplo. Mas normalmente se coloca em relação a um produto ou um serviço. Então, muitas vezes é criada essa dinâmica para tentar entender muito mais a respeito do cliente. Então, muitas vezes você chama o cliente, pede para ele responder, ou você faz ações onde se junta um grupo de pessoas e aí faz aquele brainstorm, todo mundo vai falando e a gente vai escrevendo a respeito de cada uma dessas ações aqui, de cada um desses elementos. Então, é como se a gente criasse um personagem, é como se a gente estivesse fazendo novela. Eu sempre digo isso. Quando o ator, né, o autor lá diz, tem esse personagem aqui, e você quer fazer, né? Eu quero ler e estudar a respeito dele, né? Normalmente o autor vai ler e tentar entender como é que esse personagem age. E ele vai criar elementos que fazem você acreditar que ele é daquela forma, né? Mas o ator normalmente é outra pessoa, não aquela que ele está interpretando. Então, aqui é a mesma coisa. A gente vai verificar mais ou menos como que é um pouco do nosso perfil, do nosso público-alvo, e através das informações que a gente tem, começar a tentar entender como é que ele se sente, como é que ele vê, o que ele faz,
e o que ele está ouvindo, o que está rodeando ele de uma forma geral. E aí, a partir dessas criações e ideações que são realizadas, a gente pode traçar algumas formas de estar, o que eu digo é atacando o nosso cliente, mas é um ataque que é um ataque bom, né? Então, eu estou atacando ele para sanar as dores. Então, essa é uma outra metodologia que é utilizada também para ajudar na construção desses P's, tá? Então, é só para que vocês tenham conhecimento, tá? E outras duas ferramentas aí. E aqui tá mais ou menos como é que é realizado, mas a gente não precisa fazer isso, é só a título de conhecimento. O que a gente precisa fazer são as descrições desses 4 P's, né? E tudo bem por aí? Tranquilo, professor. Bom, a princípio a gente vai fazer o mesmo esquema de sempre, né? Eu vou continuar aqui na reunião, vocês fazem as reuniões paralelas de vocês, e a gente vai direcionando e trocando ideia aqui, como se fosse igual a gente fazia na sala de aula, né? Vamos manter essa mesma lógica aí, né? Então, tem praticamente mais uma aula aí para vocês trabalharem. Eu mantenho a reunião aqui e, se necessário, vocês voltam para cá e a gente conversa. E se alguém precisar, já vai falando agora já, né? Professora, Oi, Kel. eu tenho uma dúvida. Lá no Moodle tem bem assim um plano de negócios que é para a gente preencher. Esse plano a gente deve já ir preenchendo agora ou não? Você pode ir construindo ele em conjunto. Eu só adiantei uns elementos, como vocês podem ver a ordem. Se você ver a ordem, eu já... Até, Fernando, eu alterei a ordem, que é o sumário, apresentação executiva inicialmente, depois vem pesquisa de mercado e depois vem marketing. Mas a construção vai ser aquela. Então, a gente seguiu mais para frente pelo fato de que é mais trabalhoso. Né? Você pode ir construindo, depois volta e preenche o sumário executivo, mas já vai construindo naquele corpo ali, né? Vai ficar mais fácil para vocês depois. Eu acho, a princípio. Tá, eu acho que eu não entendi uma coisa. Então é pra gente, em vez de fazer primeiro esse plano de negócios, é para fazer essa questão de identificar os concorrentes. Tá, é que as coisas, elas estão interligadas, né? Você está fazendo o plano de negócio, mas o plano de negócios é tudo isso. Ah, tudo está englobado nele, entendi. Sim, ele é tudo isso. Uhum. Então, mas a gente vai fazendo por partes, né? Por etapas, para chegar até o final. Então, porque senão não tem como explicar ele inteiro, entende? Tá, entendi. Outra coisa é mais uma dúvida. Lá no Moodle tá falando que já está atrasada a tarefa, é a data que está errada mesmo, né? Qual é a data que está atrasada? Desse plano de negócios. Não tem data atrasada. A primeira entrega a respeito do plano de negócios vai ser 30 de março, onde você vai estar entregando os elementos do plano de negócio que estão relacionados a... Mostrando para entregar, que era para ter entregado no sábado, dia 5, mas ok. Acho que deve estar... Ah, vou dar uma olhada lá, mas não, a entrega para vocês é a primeira versão, que eu digo, né? Uhum. A primeira versão, porque daí a gente corrige até onde a gente fez, para depois corrigir a outra parte, para não ficar tudo um volume só. Então, vocês podem voltar e corrigir. Então, dia 30 de março, a entrega vai ser a apresentação executiva, aí já precisa também ter essa pesquisa de mercado, precisa ter, no caso aqui também, né, a análise de marketing, né, a pesquisa de marketing, no caso, o plano de marketing e o plano operacional.
Então, de todos os elementos do plano financeiro, do plano de negócios, o único que vocês não vão entregar em 30 de março é o plano financeiro, que vai ser outra entrega daí, que vai ser dia 14 de março. Mas aí é tudo, todos esses elementos que a gente está vendo agora é só numa entrega, né? A entrega do dia 30 de março. Então, Certo. sumário executivo ou apresentação executiva, análise de mercado, plano de marketing, plano operacional. Daí, é só dia 30 de março. Então, eu vou dar uma olhadinha lá no Moodle, que pode ser que Não, tenha tudo bem. ficado alguma coisa. Eu que não tinha compreendido. Agora eu entendi que aquele lá em cima a gente pode pular e ir direto pros de baixo, ok. Isso aí. Em cima que tá. Aí eu pensei que eu já tinha ficado sem fazer, sem entregar. Não, Mas agora eu não. entendi. Fiquem tranquilo. As entregas até vou anotar aqui. Primeira entrega, 30/3. Aí vai ficar tudo redondinho. Então, eu mantenho aqui, só vou desligar a câmera, né, e o microfone, e parar a gravação, mas a gente faz aquele esquema, né? Eu continuo aqui, se vocês precisam, vocês voltam. E se alguém quiser mais ainda, tem o P-Aluno depois, né? Beleza? Beleza, professora, muito obrigado.